Boa noite, né? Sejam bem-vindos. Feliz aí de ano por aqui, nosso amigo Sidney. O que ele pode vir semana passada foi estar trabalhando, mas se vocês tiverem interesse, a gente tem aula gravada, depois a gente disponibiliza para vocês. A gente vai continuar o capítulo 1, por ouvir nada, tá? E a gente trabalhou, se não me engano, por ouvir nada, o início do universo e o que é Deus, né? E a gente trabalhou essa parte aí do início sobre a ótica da ciência, né? E abordou alguns temas bem legais, bem interessantes, que é a ciência se desdobrando para que ela possa se encontrar com o que o Espiritismo fala, e isso é bem bacana. E hoje a gente vai dar o resto, né? Aí, chefe, será que vai dar tempo de dar? Então vamos lá. Outra coisa, para vocês que não estavam, por que a gente trabalha todo esse tema assim, né? No meu ponto de vista, para que a gente possa entender as três doutrinas que hoje existem, que a gente chama do niilismo, que é o nada, a absorção do todo universal, que se confunde com o panteísmo, e a individualidade da alma, que são a religião da qual do espiritismo. É interessante que a gente tenha alguns pontos e alguns aspectos para que a gente possa julgar com alguns princípios já bem solidificados. Beleza? Então vamos para lá. Bom, vamos começar sobre a grandeza da criação. Quando a gente fala da grandeza da criação, porque assim, quando a gente fala de Jesus, não existem palavras, não existem adjetivos que a gente possa descrever, pelo menos do meu ponto de vista, né? Mas assim, eu entendo Jesus como um rapaz, como um espírito muito grande, da qual ele é grande, né? Mas quando a gente vai entender o que é grande, ou quando a gente vai emitir algum juízo de valor sobre alguma coisa, a gente começa a perceber que a gente precisa ter parâmetros, né? Ou seja, como é que eu sei que um homem ele é grande, que um espírito ele é grande? Porque comparando com todos os outros aos quais a gente convive, ele se destaca. Mas o quanto Jesus se destaca? Aí a gente diz, ele se destaca muito, mas o que é muito para todos nós, né? E aí é quando é muito legal que a gente vai abordando e vai vendo a questão do que o Espiritismo aborda para a gente, né? Sobre a criação, sobre a complexidade das coisas, sobre o quão foi trabalhoso para que a gente estivesse aqui hoje, né? E a gente pode falar do gênero, dos 4 reinos que a gente conhece, e estamos indo para um quinto, vai demorar um pouco, mas estamos indo, né? Seja ele o reino mineral, o vegetal, o animal, o nominal e o angelical, né? E diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que para cada reino, o princípio inteligente, o princípio inteligente está no reino mineral, ele se destaca, mas como gênero. Mas já está lá, né? Mas para cada reino se passou milhares de milhões de anos para que o princípio pudesse atingir a maturidade e aí ser qualificado como espírito, hoje como nós aqui estamos, beleza? E a gente precisa entender que a gente falou da semana passada da criação, do ponto de vista científico é matéria pura, né? O que a gente conhece do universo hoje, de fato é matéria que a gente consegue conceber é apenas 4%. O resto ele diz que é matéria escura ou energia escura. É alguma coisa que existe dentro do universo que a gente não consegue captar, mas que quando os cientistas eles vão postular, eles vão trazer teorias, eles vão trazer formas e provar, eles sabem que tem alguma coisa. E qual a diferença entre matéria e energia, né? Elas são bem comuns, similares. A energia, ela é matéria liberada e a matéria, ela é energia encapsulada. Aí vem a grande fórmula de Einstein, né, quando ele falou que E igual a mc ao quadrado, ou seja, energia é igual ao produto da massa vezes a aceleração da velocidade da luz ao quadrado. Aí, deixa eu falar isso aí, tá? Então assim, a gente começa a perceber que energia e massa são a mesma coisa em estados diferentes. Então, quando a gente vai estudar o universo, quando o homem vai olhar o que é infinitamente grande, ele começa a perceber que o que ele consegue ver
é apenas 4% do que realmente existe. E aí dá uma confusão muito grande e a gente começa a seguir. Então, o que seria massa? E o legal está no Espiritismo é justamente isso, é que ele adianta as coisas para a gente, né? Então o ansioso aqui se dá bem, não é não? Porque daqui a alguns milhares de anos o que o Espiritismo já disse é que vai ser provado, né? Então a gente vê que o capítulo 1 de Evolução dos Mundos, denominado de Fluido Cósmico Universal, ele fala o seguinte, ó: o fluido cósmico ele é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Bom, é muito comum, a gente falou sobre o nada semana passada, né? E a gente tem a ideia, a gente sabe que o nada não existe, mas a gente tem a ideia que o nada é um vazio, né? E é muito comum que a gente entenda que no nosso dia a dia o que existe de fato é o que é matéria palpável. Mas tem coisa que a gente não consegue ver, né? Tem coisa que a gente apenas consegue sentir, tem coisas que a gente não consegue ver e não consegue sentir. Existem elementos químicos, que diz André Luiz, que hoje a gente tem a nossa tabela periódica, né? E a nossa tabela periódica ela vai do hidrogênio até o urânio, se eu não me engano, o hidrogênio é o elemento mais leve e o urânio é o elemento mais pesado. E André Luiz diz que do hidrogênio para trás existem muito mais elementos e do urânio para trás também existem muito mais elementos, mas o ser humano ainda não consegue captar. Então, a matéria, ela provém daí, do fluido cósmico universal, o famoso FCU que a gente estuda. E tudo que está dentro está vibrando, está emitindo energia, vamos dizer assim. E essa capacidade de emitir energia, aí a gente vai entender que alguns emitem mais energia, outros emitem menos energia. Aí os espíritos vão dizer assim: a gente está vibrando baixo ou a gente está vibrando alto? Eleve suas vibrações, né? Na ciência a gente assim, eleve suas frequências. E a gente pode ver, outro dia a gente aborda isso, que tudo que a gente consegue trabalhar, consegue entender, a gente resume em propagação de ondas. O que eu falo aqui ele é propagado pelo ar numa velocidade, através de ondas. Então a gente eleva, dependendo da minha energia, o que eu falo tem uma frequência elevadíssima ou baixíssima. Quando é muito elevada, tem muita energia, é bom. Quando é pouco elevado, tem baixa energia, já é mais grosseiro. E aí, eu trago sempre uma ideia de que a gente sempre faz, a gente sempre busca entender, porque eu não consigo entender como é que um universo que a gente não consegue ver frio, então ele é imensamente grande, infinitamente grande, né? Como é que Deus consegue captar tudo e todos? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. E diz assim: meu Deus do céu, é muita ignorância minha, mas é difícil a gente entender, não é? A gente está aqui enclausurado nesse corpo com 5 sentidos. Quando eu falo enclausurado, não é que é ruim não, né? Mas a gente está aqui enclausurado nesse corpo com 5 sentidos. Aí tem um médio, tem um sentido extra ou alguns outros sentidos, que não é nada mais nada menos do que a capacidade dele extrapolar, dele transcender os sentidos físicos e poder perceber algo que a gente chama de metafísico, está além da matéria, beleza? Então como é que Deus conseguiria perceber tudo e todos a todo instante? Então, para que a gente possa ter uma ideia, a Gênesis fala o seguinte, ó: impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa. Então a gente sempre aproxima o que é perfeito na divindade baseado naquilo que a gente tem, porque a gente não consegue imaginar algo que a gente não sabe que existe, né? Aí diz assim, ó: mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. E aí isso aqui é bem legal. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos, sendo ininteligente. Esse fluido atua mecanicamente, é o FCU, tá, gente? Por meio tão só das forças materiais, que a gente pode chamar assim como forças elementares, forças físicas. Se, porém, supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, ouvirá e sentirá. Eu ainda não entendi, irmão. Tá bom.
Vamos dar exemplo do mar. Vamos pensar que somos peixes, estamos todos inseridos dentro do mar, certo? Então, os fluidos que hoje aqui estão nos habitando, nos envolvendo, é como a água para os peixes. E aí diz assim, imaginemos que esses fluidos, eles são, abre aspas, a percepção do ser divino. Então, a todo instante, a todo momento, em qualquer local, ele consegue captar. Beleza? E aí a gente então começa a entender que nós estamos rodeados, nós estamos imersos, nós estamos inseridos em um fluido, certo? Que esse fluido vai muito além do que a gente consegue imaginar. Isso é uma montagem, mas aqui é uma foto de uma câmera térmica, onde ela consegue captar no ser humano aonde ele está produzindo mais calor, aonde ele está liberando mais calor. E a gente consegue ver que as partes brancas e vermelhas são as partes mais quentes e as partes azuladas são as partes mais frias. Então, a câmera térmica, ela tem uma capacidade da qual a gente ainda não tem. E eu digo ainda não tem porque muito em breve, se a gente estudar e buscar, o ser humano aqui na Terra terá capacidades microscópicas, terá capacidades técnicas e capacidades químicas na sua visão, sim. Quem quiser ler um pouco mais, é só ler um pouco sobre Paulo César Frutuoso e os seus livros. E ele fala muito sobre a convivência que ele tem com um médico alemão chamado Frederick Einstein, onde esse médico alemão, ele diz que para quando ele faz cirurgias no Rio de Janeiro, tá gente? É espiritual, ele é materializado lá. Quando ele disse que quando vai fazer uma cirurgia, a nossa pele não é como nada. Ele consegue ver os órgãos. É apenas ele se concentrar. Certo? Ele vai... Deixa eu parar, depois a gente vier sobre isso, não é um momento. Então, vendo toda essa questão de grandeza da criação, André Luiz fala sobre um tema muito importante, que é a questão da cocriação. Ou seja, um co-criador. Um ser que chegou a tal ponto que ele agora tem a capacidade de criar. Se a gente for estudar na ciência, a gente vai ver que a ciência divide os seres, por capacidade que ele tem de dominar as energias. Tem aqueles que não conseguem dominar nem suas próprias energias, que somos nós. Tem aqueles que já conseguem dominar a energia do próprio corpo. Tem aqueles que conseguem dominar a energia do planeta, do universo, das galáxias. Então, assim, cada ser vai ter essa capacidade de dominação. E aí é onde vem uma coisa muito legal que o André Luiz fala. Ele diz o seguinte, essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-nos em habitações cósmicas de múltiplas expressões. Dá uma pausa. Então, os seres que chegaram nessa capacidade intelectual, que eu não sei precisar qual é, mas é muito grande, eles convertem, ele pega um plasma divino, um FCU, o fluido cósmico universal, e converte em habitações cósmicas, ou seja, o nosso planeta, o nosso universo, de múltiplas expressões, ou seja, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. Como assim, Bruno? Existem estrelas, e as estrelas elas são feitas de gases, Existem planetas também que são feitos de gases, e aí existem várias leis bem legais que quem se interessa é muito bom estudar, e a gente vê como é que uma estrela ela consegue sobreviver. Então é uma pressão, por exemplo, existem dois gases que interagem entre si, e aí eles ficam se batendo, por isso que eles estão se batendo. Então quando eles se batem, eles criam uma força de repulsão, então eles começam a se dilatar. Mas se não tivesse uma força que empurrasse eles para dentro, eles iriam embora sempre. Mas existe a famosa força da gravidade que deixa eles inseridos em um único ponto, eles começam a formar um corpo. E ele diz assim, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Aí eu estava lendo isso aqui e eu vi que uma vez eu estava estudando a Bíblia e eu acho que essa oração de Jesus ela é muito bonita, que é um pouco de ser capturado. Eu disse assim, poxa, faz sentido, isso é uma correlação minha, eu vou deixar uma questão aí para vocês. Jesus Cristo, em João, capítulo 27, versículo de 1 a 6, ele faz a oração um pouco antes de ser capturado. Ele fala assim, assim Jesus falou e elevando os olhos ao céu disse, Pai, chegou a hora.
Glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Assim como destes a ele poder sobre todos, a fim de que dê vida eterna a todos aos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. E aí eu grifei essa última parte aí, onde Jesus, ele pede para que Deus o glorifique, certo? Com a glória que ele já tinha, que já existia nele, antes que o mundo existisse, o mundo que ele governa. Aí eu levo um questionamento para vocês: será Deus o co-criador da Terra ou do nosso universo? Cada um junte seus cacos e Deus ou Jesus? Jesus, desculpa. Jesus. Será Jesus o co-criador da Terra ou do nosso universo? É uma reflexão. Vale a pena pensar. E aí eu consigo começar a entender a grandeza de Jesus. Ter ideia, fazer ideia do quão grande ele é. É muito grande. É muito, assim, não é pouco, não é muito grande. Então, E se fez tão pequeno para estar aqui, né? E se fez tão pequeno e humilde. Né? A gente vê que o processo que ele tinha para que o corpo que ele fosse habitado, né? Que começou a ser processado no trabalho, foi muito tempo, muitos anos antes. Né? Isso tudo tem uma explicação científica. É necessário que a matéria se faça permitir que a gente possa colocar os nossos dons para fora. Então Jesus Cristo não poderia ter todos aqueles dons no corpo que hoje provavelmente nós habitamos. O corpo dele tem que ser muito mais qualificado. Como assim? É simples, gente. É muito, muito simples. Um ser, no reino animal, ele não fala porque, primeiro, que ele não tem a capacidade ainda, mas também a matéria dele não é qualificada para tal. Eu não estou inventando, quem fala isso aí é André Luiz. Entende? Então, assim, da mesma forma que muito em breve, se a gente continuar persistindo e insistindo, a gente vai conseguir aqui encarnado se comunicar através do pensamento, é como também ele conseguiu fazer tudo o que ele fez. A matéria tem que evoluir. Nós temos que evoluir com a matéria. Então, o espírito evolui com a matéria e a matéria evolui com o espírito. É um processo duplo. Talvez só um, porque eu já falei aqui semana passada e isso é muito interessante. Eu gosto que isso fica muito na minha cabeça. Sempre que eu vou falar alguma coisa, eu sempre falo isso, porque é muito importante. Quando Kardec pergunta para os espíritos se ele pode dizer então que espírito e se ele poderia tirar o nome de espírito, que é Deus, espírito e matéria, diz assim: matéria inerte e matéria inteligente. Os espíritos dizem assim: pode ser. A forma como vocês vão se comunicar pouco nos importa, né? A pobreza de linguagem dificulta o entendimento, né? Então a gente consegue ver que as coisas são muito unificadas, elas são muito interligadas e muito inteligentes. Então, assim, faz parte que a gente reflita, né? E acho que só traz soma, só faz com que a gente realmente possa se acalmar. Eu falo sempre isso muito para mim. Quando eu começo a entender, quando eu começo a buscar, quando eu começo a perceber a grandeza de tudo, o imediatismo ele começa a não fazer mais sentido. Não faz mais sentido quando a gente realmente começa a buscar e entender Deus. Cada um busca e entende da sua forma, né? E a gente tem que se respeitar. Mas é necessário que a gente sempre esteja buscando, é necessário que a gente sempre esteja entendendo. E é necessário que a gente busque isso dentro da qualificação, porque a qualificação ela é uma base muito forte, né? Eu acho que no final do ano passado, tinha um povo aí, eles fizeram até live no YouTube, né? Dizendo que Kardec era machista e o evangelho estava ultrapassado. E eles abriram live para debater o evangelho. Aí tem uma pessoa daqui que me mandou, eu fui assistir. Bom, eu não assisti porque eu não tive muita paciência não, né? Mas seguimos. A ignorância causa isso na gente. Então, como se deu a formação da matéria, né? E isso é muito interessante, porque entra numa pergunta que eu tinha muito quando era criança. Eu vou perguntar para vocês, se Biclay, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se eu responder que é o ovo, vai perguntar. Quem botou lá o ovo? Se responder que foi a galinha, e de onde ela veio, né? É uma reflexão bem interessante que a gente pode entender assim: como o primeiro homem veio aqui para a Terra? Porque se nascer um bebê, você deixar o bebê sozinho aí,
ele não passa no dia. Eu fome. Tá um bebê recém-nascido aí. Deixa ele se virar, morre. Então, são reflexões que a gente deve fazer para que a gente possa entender. A Gênesis, ela fala, acho que é no seu capítulo 14, sobre essa questão do homem, né? Que o espírito, quando estava pronto para galgar, o princípio inteligente, quando ele foi qualificado como espírito, estava pronto para galgar o reino hominal, ele pegou emprestado o corpo do macaco. E aí vem a evolução, né? Que a gente vai falar do Homo sapiens e tudo mais. Mas em relação ao ovo, a galinha, a criação, a Gênesis, no seu capítulo 10 da Gênesis orgânica, diz o seguinte, antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como fizeram a astronomia e a geologia, de outros pontos de vista. Então, assim, de uma forma mais lúdica mesmo, porque esse tema não é fácil, essa questão de química é bem difícil, né, de você entender as ligações moleculares, ligação química, e aí a gente puxa a física e as matérias, a ciência, elas começam a se entrelaçar. Imagine no universo um monte de poeira. Né? E cada poeira é feita por partículas muito pequenas, a gente chama de corpúsculos. Né? E vamos dizer que esses corpúsculos eles começam a interagir. O que é interagir? Eles se aproximam. Eles começam a se aproximar por interações. E a união deles, a gente chama de fusão nuclear. A união deles ela começa a originar novos elementos. Beleza? Então, as leis da afinidade molecular. Corpúsculos foram interagindo entre si e essa interação foi ficando cada vez mais forte, e aí eles começam a criar novos elementos. E aos poucos foram criando reino mineral, aí foi evoluindo para o reino vegetal, foi evoluindo para o reino animal, foi evoluindo para o reino animal e vai seguindo aqui. Beleza, gente? E aí a gente vai seguindo aqui, né, onde André Luiz continua. Sobre as orientações, como é que essa evolução foi feita? A evolução da matéria e, consequentemente, do espírito também, tá? Do princípio inteligente aí. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas. E sob a pressão espiritual dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intratômicas, ou seja, eles se relacionam e vão reduzir. Sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada. Uma molécula, um átomo, a gente vai ver que ele tem o seu núcleo e seus elétrons que ficam rodeando lá o seu núcleo. E que se esculpem os planetas, ou seja, os grandes corpos, os corpos cósmicos, os corpos celestes, eles são formados nada mais ou menos do que o nosso corpo também é formado, né, de átomos, certo? De moléculas, só são um pouco diferentes, tá? Em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Mônadas celestes. Isso tem, acho que na Gênesis também. Porque ele fala muito dessa questão da mônada celeste, está muito ligada ao germe do princípio inteligente. De uma forma lúdica, é quando os criadores pegaram o bebê espírito e conectaram a formação da matéria. Bem lúdica, gente, mas bem lúdica mesmo. Isso aí, você dá uma aula por umas 10 aulas. E aqui, a gente pega um pouco sobre a questão das forças da matéria. Ele diz assim, a fonte primordial de qualquer radiação é o átomo. Ou seja, o que é irradiar? É a gente transmitir energia. Quando eu estou sentindo alguma coisa, eu fico feliz. A gente não consegue ver, mas a gente está irradiando energia. Geralmente, quando a gente está muito bem, os espíritos dizem, você está com um aspecto tranquilo, com a hora mais clara, mais leve, você está irradiando positivamente. Tá? É o átomo ou partes deles em agitação, despedindo raio ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emitem. E aí a gente vê um átomo, né, onde essa bolona grande aí, ele é o núcleo, e as bolinhas ao seu redor, eles são os elétrons. O núcleo ele é composto de prótons e nêutrons, e aí depois a gente pode partir para outras coisas. Na ciência a gente fala sobre forças, que são as 4 forças fundamentais do universo. O que seriam essas 4 forças? Hoje em dia eu trabalho mais para trás, depois de algumas ideias. Né? Seriam forças que não têm explicação, elas apenas existem. Certo? Aí a gente tem a força forte, a gente tem a força fraca, a força eletromagnética, que tem tudo muito a ver com o magnetismo, inclusive que a gente trabalha aqui, e a força da gravidade, que é aquela que nos prende ao chão. Tá bom?
E aí no Livro dos Espíritos, a gente foi buscar, porque a gente vê que as moléculas e os átomos são infinitamente pequenos, né? Mas o quão pequeno eles são? E aí existe a pergunta 34 do Livro dos Espíritos, onde Kardec diz o seguinte: as moléculas têm forma determinada, certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. E a 34A, essa forma é constante ou variável, ou seja, constante a das moléculas elementares primitivas, a fonte de onde provém a matéria, o UFC. Variável das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Presta atenção nisso, tá vendo? Quando a gente fala da interação, eles começam a se unir, a gente fala da fusão nuclear. São nada mais do que aglomerações das primeiras moléculas. Porque o que chamar de molécula, longe ainda está da molécula elemental. Beleza? Então, veja esse videozinho, é bem legal. Eu até mandei para tu aquela série, dessa série. O universo, com sua pequenez, nos confronta com uma realidade para a qual simplesmente não temos parâmetros. No mundo subatômico, as coisas. O universo, com sua pequenez, nos confronta com uma realidade para a qual simplesmente não temos parâmetros. No mundo subatômico, as coisas vêm e vão, aparecem e desaparecem, giram, saltam, comunicam-se e demonstram consciência umas das outras, sem levar em conta como o mundo, segundo a nossa mecânica, deveria funcionar. Sem importar quão grande e sólida pareçam as massas do universo, assim como as paredes de sua casa ou seu próprio corpo, em última instância, não são mais do que energia pulsante, átomos estabelecendo relações com um mundo de probabilidades, onde parece impossível predizer qualquer reação. E esse mundo, que pode parecer tão caótico quanto intrigante, a base sobre a qual se constroem as legíveis grandezas macrocósmicas do universo. Um contraste tão imensurável que levou o reconhecido físico dinamarquês Niels Bohr a afirmar que se a mecânica quântica não te assusta, é porque ainda não a compreendeu. Bom, esse vídeo é mais para que a gente tenha uma ideia da questão da formação dos átomos e da molécula, né? E que a gente vê aquelas bolinhas se interagindo, justamente é isso que a gente fala da troca de energia, das aproximações, das afinidades, e que vão formando novos corpos. E ele nos mostra desde os corpos menores, que justamente é um mundo microcósmico, e até os corpos maiores, que é um macrocósmico, né? Então, assim, ele mostra o seguinte, que a base dos dois é a mesma, o princípio dos dois é o mesmo. Da mesma forma que o princípio de uma matéria inerte é a mesma que uma matéria inteligente. O princípio de uma matéria como uma cadeira é o mesmo princípio da matéria que cria, que compõe o nosso corpo. Então, que a gente tenha essa ideia e que a gente entenda que isso é importante para que a gente possa conceber mais coisas. Entender que os espíritos, eles dizem que tudo está em tudo. Porque a formação, ela tem esse princípio, a formação, ela tem essa condução. E quando a gente tem essa percepção, as coisas ficam mais fáceis. Não existe salto para a formação do instante, como a formação do corpo. Existem sim muitos mecanismos por trás que justificam, que facilitam e que fazem com que a gente possa aumentar a nossa percepção. Beleza? Então, gente, a gente finalizou toda essa questão de entender o porvir e o nada, né? Porque assim, quando a gente começa a perceber que existe algo, ou que deve existir algo no futuro, que seria o porvir, né? Naquilo que está por vir, no que nós teremos, né, no futuro, a gente começa a entender que o nada que a gente justifica, que muitas das pessoas defendem a doutrina do nada, ou o niilismo, é nada mais nada menos do que a nossa ignorância. Quando eu entendo que não existe nada, é porque acho que no momento a gente precisa parar, refletir e estudar, né? Porque o nada não está em lugar algum. Então
Então, assim, o que está por vir se torna muito mais aceitável, se torna muito mais entendível quando a gente começa a entender o princípio das coisas. O quão complexo, o quão trabalhoso, o quão grande foi essa criação e está sendo. E faz com que a gente comece a ter um pouco de entendimento sobre o geral, sobre o todo. E isso facilita para a gente a aceitação de que quando eu morrer, exista algo além disso. Eu comecei aquilo dizendo que o que a gente conhece como matéria ocupa apenas 4% do espaço de todo o universo. E os outros 96%. Ou seja, quando a gente morrer, para onde a gente vai? Não existe saldo no universo. A gente vai para um local onde é matéria menos sutil, ou mais sutil, menos grosseira. Né? E aí a gente começa a entender que quando a gente começa a conhecer, a ignorância ela começa a se desfazer e o meu entendimento sobre as coisas eles começam a fazer sentido, a existir. E a gente, é uma coisa que eu gosto muito de usar, e as coisas nas leis naturais, até onde eu consigo perceber, elas são muito lógicas, elas não dão salto. Né? E se por muitas vezes, como existe muito, né, eu não entenda, né, não faz com que eu me revolte, mas faz com que eu vá buscar conhecimento para que possa me explicar algo que eu não consigo entender. Não. E esse conhecimento, por muitas vezes, ele é complexo para nós, que ainda somos pequenos. Né? Mas vamos dar uma acelerada, senão não vai dar tempo de terminar o Jumão, o chefe está doido para dar aula semana que vem. Aí, gente, tem outra coisa que eu gosto muito de trazer aqui, que eu até adiantei na semana passada, que é sobre a definição de teoria. Né? Porque muitas pessoas acham que quando se forma uma teoria, é algo que não tem fundamento, é algo que veio da minha cabeça. Como a gente forma uma teoria? Por exemplo, eu estou desconfiado que a minha mulher está me traindo. Então o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou formar teorias. Ela não me deu bom dia, ou ela não me deu um beijo, ou então o telefone dela ela mudou a senha. Então assim, por muitas vezes são coisas que vêm na minha cabeça. E eu começo a formar teorias mirabolantes que vão justificar aquilo que eu estou achando. Né? Mas a questão de teoria não é bem assim. Né? As teorias que de fato a ciência traz são teorias que têm fundamentos. E aí eu trouxe uma comparação que é muito bacana sobre a teoria que a Gênese fala, né? E a teoria que o Céu e Inferno fala, e a teoria que um físico chamado Stephen Hawking também fala. Aí no Céu e Inferno ele fala assim: uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrangem. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. Ou seja, a teoria ela tem que ser pautada na razão e justificar todos os fatos que ela está embasando. Se um só fato não for justificado, ela não existe. Ela deixa de ser teoria, beleza? Ela é invalidada. Na ciência é bem semelhante. Uma teoria considerada boa se satisfaz de dois requisitos. O primeiro, descreve de forma adequada um grande número de observações, ou seja, através da razão, com base em um modelo que contém apenas poucos elementos arbitrários, que eu coloquei. Ele fala assim, esse aqui de arbitrário fala que a gente postulou, e faz previsões precisas sobre os resultados de futuras observações. Então a gente vê que, na definição do Céu e Inferno, a teoria tem que ser pautada na razão e justificar tudo. Basicamente, na ciência é a mesma coisa. Né? Ela tem que descrever o que está ao nosso redor, que é racional, só que ela tem que, além dela descrever e justificar tudo, ela tem que trazer justificativas para o futuro. Sempre isso, ela vai ter que fazer previsões. Né? A coluna foi de cálculos matemáticos. Então, toda a teoria que foi criada, quando a gente fala de teoria do Big Bang, a teoria da relatividade geral, tudo isso são cálculos matemáticos que eles conseguem provar, certo? E comprovar as coisas, beleza? Então, que a gente tenha essa ideia de teoria, para que agora a gente possa entender as três grandes doutrinas do capítulo 1. A primeira é o niilismo. E o Céu e Inferno fala o seguinte, ó: se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, em que se fundam as relações sociais. A teoria do niilismo é a teoria do nada, né? Ou seja, que nada existe depois que eu morrer. Aí ele diz assim, ó, ela é insensata e antissocial. Ela é insensata porque a pessoa que fala isso é ignorante, não tem conhecimento, e ela é antissocial porque eu não preciso fazer nada que
exija do meu esforço se daqui eu não morrer, se daqui eu não vou receber nada mais do que eu estou fazendo aqui. Então, eu ser bonzinho ou eu ser malzinho não vai mudar em nada. O meu fim é o mesmo. Então, eu roubar muito, ou eu roubar pouco, ou não roubar. E aí vai fazer sentido quando a gente olha assim para uma pessoa e está todo mundo, vamos falar dos nossos políticos, não todos, mas na maioria, está todo mundo pegando um pouquinho daquela citação, menos Sid Clay. E ele assim, aquilo é muito besta. Então, entendendo a concepção do niilismo e introjetando essa concepção dentro de mim, faz sentido. Mas a gente busca a questão de teoria, não justifica. Ela não explica o que é racional e ela não faz previsões lógicas para o futuro. Beleza? E a gente entende que o niilismo vem do latim nihil ou nada. É uma doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo: literatura, arte, ciências humanas, teorias sociais, éticas e moral, cuja principal característica é uma visão cética e radical, sobretudo pessimista em relação às interpretações da realidade, que aniquila valores e convicções. E a consequência disso? Kardec, um moço de 18 anos afetado de enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito, pode morrer dentro de 8 dias ou de 8 anos, mas não irá além. Sabendo, o moço para logo abandonou os estudos e entregou-se a excessos de todo o gênero. Ou seja, ele adquiriu niilismo e disse, se eu vou morrer, eu vou morrer com prazer, vou morrer com as obrigações que eu tenho, que não é nada legal. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia, que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? E que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se este moço for espírita, teria dito, a morte só destruirá o corpo, e deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que o próprio houver feito de mim nesta vida. Do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade, a minha felicidade depende da utilidade e inutilidade da presente existência. É, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo o que possa diminuir-me as forças. Qual destas doutrinas é preferível? A segunda. Acho que é a segunda, né? Para que a gente possa viver tranquilo, né? Já pensou se todos nós seguíssemos a doutrina do nada? O caos maior que seria do que isso aqui. Eu estava assistindo uma palestra hoje, do Clóvis de Barros Filho, e ele estava falando sobre as pessoas que gostam de tomar pequenas vantagens, né? E ele fala que toda vez que ele usa essa palavra, né? Toda vez que um canalha, ele fala assim, toda vez que um canalha ele consegue tirar vantagem sobre um todo, o mundo fica um pouco mais triste, né? Ele diz assim, quando uma pessoa que tem um carro, ele forma uma fila dupla, ele se beneficia por aqueles poucos momentos, mas ele prejudica muitas outras pessoas que têm que se atrasar porque ele está fazendo aquilo. Então, assim, o que faz com que uma pessoa tenha que tirar vantagem nas coisas, né? Porque ela não quer esperar, porque ela não quer passar pelo processo? O desconhecimento, a ignorância, né? E são pequenas coisas, porque nada mais é entendível de que quando a gente erra, a gente não erra porque a gente é mal, não. A gente erra porque a gente desconhece, porque tudo que a gente faz volta pra gente. Como assim? Poxa, é muito simples, a gente pode fazer o câncer aqui. Alguém gosta de ter doença? Alguém queria ter um câncer aqui? Diz, não, eu desejo ter eu desejo morrer pelo câncer. Não desejo, porque ninguém gosta de sofrer, entende? Mas à medida que eu vou errando, à medida que eu vou fazendo as coisas, pequenas coisas, né, isso vai influenciando no meu campo energético e, como consequência, de alguma forma, eu vou precisar colocar isso para fora. Quando eu coloco isso para fora, eu falo de doença, né? Porque a gente tem esse pouco desse entendimento que vai trazer para a gente, acho que, um pouco mais de tranquilidade. E ele finaliza assim, ó. O que lhe falta, isso é essa questão o ser humano, ele vai evoluindo com o tempo, né? E o que algumas religiões diziam no passado não mais satisfazem a gente. E aí, o que muito tinha sucesso em algumas religiões anteriormente, hoje elas são bem escassas e vazias, né? E isso é pelo seguinte: o ser evoluiu ao longo do tempo,
Mas a religião travou nos seus dogmas, nos seus princípios. Ela não acompanhou o processo de renovação. E aí o Seinfeld diz o seguinte, o capítulo 1. O que lhe falta neste século de positivismo é que se procura compreender antes de crer. Isso aqui é para a gente, ser humano, a gente procura compreender antes de crer. É sem dúvida a sanção de doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência, dizendo ela ser branco que os fatos dizem ser negros. É preciso optar entre a evidência e a fé cega. E é muito legal quando a gente vê que o Espiritismo ele tem sua base, ele tem os seus 5 livros que dotam, que ditam o ritmo do que ele fala e de como a gente, conselhos de como a gente deve conduzir e entender a vida, mas que ele também diz o seguinte: se a ciência disser algo o qual o Espiritismo está falando, pode seguir a ciência. Isso é um processo de evolução. Então, assim, é muito legal isso, que a gente tenha esse entendimento. Também que a gente não seja tão extremista, né, gente? Porque algumas coisas aqui a gente diz, porque a ciência falou isso. Não, a ciência não falou isso. Né? Deixa a ciência provar, deixa a ciência certificar, comprovar e trazer o fato. Não é porque é só uma teoria que eu vou adotar. Não, mas surgiu a teoria, tem lógica a teoria, que eu possa ler, que eu possa estudar e que eu possa começar a vislumbrar coisas novas. Mas aquilo ainda não é um fato. Né? Aquilo ainda não está comprovado. Que a gente possa ter tudo que eu digo assim, um bom senso, saber analisar as coisas e conduzir na nossa vida. Beleza? E aí a gente entra na questão da doutrina da absorção do todo universal e panteísmo, né? Em que essa do todo universal é o seguinte: há uma doutrina que se defende da peste, né? Que é da baixa moral de materialistas, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria, é a absorção do todo universal. Ela diz o seguinte, que antes do nascimento, o indivíduo assimila uma parcela desse princípio, constitui alma, dá-lhe vida e sentimento, ou seja, eles têm algo além do corpo. Mas o Seinfeld diz que dá no mesmo. Por quê? Porque após a morte, o indivíduo devolve a parcela desse princípio e tudo que ele construía se perde no infinito. Ou seja, a gente não conserva a nossa individualidade. A única diferença do materialismo é simples, é que a gente nós como vivos aqui encarnados, nós absorvemos algo, não vemos do nada. Mas quando a gente desencarnar, a gente vai jogar esse algo para o todo novamente e deixar ele de existir. Então, qual é a diferença, filosoficamente falando? Eu não consigo encontrar nenhuma. Moralmente falando, não vai influenciar a gente em nada positivamente, né? Ele só vai trazer desgosto, desgaste, e a gente vai querer sempre estar aqui buscando o que é mais gostoso, né? É muito mais legal comer coisa bem gordurosa do que fazer dieta. Então, as contestações. O que difere do niilismo? Só essa questão de vir de alguma coisa e ir para essa coisa, mas não individualiza nada. Né? O seu eu não se conserva. Né? Se possui a mesma origem, porque tem suas individualidades? Não tem individualidade. Se a gente vem do mesmo ponto e a gente vai para o mesmo ponto, essa doutrina não faz sentido. Né? A educação modifica as individualidades. A gente fala isso muito interessante, porque em alguns contextos que a educação vai modificando, e essa modificação é que traz a individualidade. E a gente pode entender isso de várias formas, mas assim, como quem educa chegou nesse ponto de poder educar? Se você veio do nada, é a sua primeira vinda para cá e única, como você se diferencia do todo? Se o todo é universal, é único, é homogêneo, por que pessoas nascem diferentes? Gente, se a gente for voltar a 10 minutos atrás, na idade da pedra lascada, que é geralmente o tempo em que nós, como seres humanos, começamos a habitar o corpo nominal, né, e temos a questão da inteligência, quando a gente adquire a palavra e a responsabilidade, segundo o Luiz, a gente não sabia fazer nada. A gente era ignorante. Inteligência é quase zero, é só instinto. Então, inteligência racional, né? O instinto também é inteligência. Então, a educação modifica as individualidades, modifica, mas que individualidade que não existe aí? Então, por que os corpos se formam? Por que os espíritos, a alma, ela vive de forma diferente e a gente vê no todo igual, universal? São questionamentos e contestações que a gente pode trabalhar bacana aí, mas que eles não alimentam os princípios de uma teoria para se formar.
Isso tudo a gente faz baseado no que uma teoria precisa ter para existir. Né? Ela não tem lógica, ela não acompanha a razão e ela também não consegue prever o futuro. O futuro dela é nada. Vindo nada e voltando nada. Beleza? Panteísmo, essa tem lá no livro dos Espíritos. Né? O panteísmo, propriamente dito, considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus ele próprio. Nenhum ser superior e independente rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada qual é um chefe com poder absoluto. A gente poderia já entender que essa questão de Deus, ele é ao mesmo tempo espírito e matéria, se Deus é espírito e matéria, a gente entende Deus como um ser perfeito, por que nascem pessoas boas e pessoas más? Faz sentido? Explica alguma coisa? Tem razão nisso? Oi? As pessoas boas e pessoas más? Estou falando assim, em relação ao panteísmo, ele fala que nós somos parte do todo, esse todo é Deus. E Deus é tanto o espírito como a matéria, então nós seríamos parte de Deus. Entendeu? Então, se Deus é perfeito, tudo que sairia dele seria perfeito. Então não existiria gente. Por que nós somos imperfeitos, perversos? Porque não vem sendo ignorante, não tem para que ele vai. Então, mas o panteísmo, você está trazendo já o espiritismo, né? A gente está falando em relação à doutrina do panteísmo, já chega no espiritismo. Então, mesmo que você falou aí, não tem lógica. Tem lógica? Não tem. Nenhuma. Se alguém encontrar uma lógica aí, pode falar. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Então, assim, cada parte da nossa inteligência, depois que morrer e fosse para o todo, formaria Deus novamente. Mas então seria uma inteligência bem defasada, né? Porque se eu fizer uma autoavaliação, quanto é ignorância, né? Você chegou aí contra essa. Oi? Você chegou aí contra isso, acha isso lógico. Você chegou aí. Aceita. Não aceita. Eles são panteístas. São panteístas, né? Aí eu peguei um questionamento lá do livro dos Espíritos, capítulo 1 da Encarnação dos Espíritos, o seguinte, pergunta 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? Então, Deus é um ser distinto ou será, como opinam todos, a reunião de tudo que existe? Beleza? Essa é a pergunta. Se assim fosse, Deus não existiria, ou seja, se ele fosse a reunião de todas as forças, né? Por quanto seria efeito, não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Por quê? Porque as forças e todas as inteligências são consequência da criação. Beleza? E aí ele está dizendo que Deus é isso. É o efeito, é a consequência. Mas Deus é a causa. Semana passada a gente trabalhou um pouco mais sobre causa. Isso aí é um nó que se a gente for querer entender a existência de Deus, vai dar dano na causa da gente. Sim. Porque o que ele está falando aí, Deus não é efeito nem causa. Ele é o que. Ele é a causa primária. Ele é a causa de tudo, né? Então, até como os espíritos falam, se a gente for tentar entender o que a gente não consegue compreender, depois não vai dar. E eles pedem para a gente não tentar. Não Aí o Kardec diz assim, ó, Deus existe, disso não poder duvidar é essencial. Crede-me, não vades além. Olha. Não vos percais no labirinto de onde não lograreis sair, e isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. Pois que acreditaríeis saber, quando na realidade não saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, olha aí, ó. A começar por vós mesmos, e estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é Já respondeu meu questionamento. Já respondeu. Já? Não aqui formulando a hipótese. Já respondeu. Melhor cuidar de mim mesmo. É melhor. Não, eu ia perguntar hipoteticamente falando, chegando a um nível, porque o espírito progride, né? Nós progredimos sempre. Certo. Né? Chegando a um nível de progressão máxima, Botar Jesus aí. muito, né?
Na Gênesis ele fala da questão da eternidade. Que a gente fala, mas a eternidade tem como esse perfil, diz assim, a eternidade é uma nova dimensão. Pronto. Onde o tempo ele para de tocar. E a gente pode brincar com ele para frente e para trás. Aí já deu um maior planejamento. Legal. Então, gente, 15. Que se deve pensar na opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da própria doutrina panteísta. Não podendo fazer esse Deus, o homem que ao menos seria uma parte de Deus. É uma doutrina aí bem orgulhosa, então, pode falar, onde não admite um ser maior do que ele, então ele faz parte disso. Alguém falar alguma coisa? Seria um Deus perfeito, né? Total. Da minha parte, pelo menos seria. Eu não sei. Se eu fosse parte de Deus, então Deus seria bem ruimzinho, meu. Jesus Cristo. Bom, e por fim, nesta doutrina da absorção universal, a fonte universal da inteligência que abastece as almas é independente da divindade. Não é precisamente o panteísmo, a diferença dos dois. Beleza? Tranquilo? E por fim, você tem que dar, vou passar um minutinho mais só. A individualidade da alma. Ademais, esses sistemas não satisfazem nem a razão nem a aspiração humana, ou seja, os que a gente viu, niilismo, absorção do todo e panteísmo, beleza? Deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões de fato que suscitam, ou seja, não consegue explicar o que racionalmente a gente consegue questionar. O homem tem, pois, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte, ou seja, a gente existe antes de encarnar e depois de encarnar. E é o seguinte, todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade e infelicidade da alma após a morte, ou por outro, as penas e gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. Então, no que elas diferem? Elas diferem essencialmente é que a natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as contradições determinadas de umas e de outras. Ou seja, algumas dizem que a gente vai dormir até que Jesus volte, né? Outras dizem que uns vão para o céu, outros vão para o inferno, outros ficam no purgatório. Aí outros espíritos que a gente vai para vários, mais diversos planos. Tem outras religiões que, se você for bom, quando você morrer, você vai para um paraíso com não sei quantas virgens, né? Então, assim, elas conseguem já ter uma evolução. Conservam a individualidade. O que elas diferem é justamente na essência. Para onde a gente vai, de onde a gente veio. Beleza? E aí trouxe só os princípios espíritas, duas questões do livro dos Espíritos, 50 e 150A. Como a alma contagem constata sua individualidade se não tem mais um corpo material, e os Espíritos dizem, tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua encarnação, do seu perispírito. Beleza? Então, por um princípio denominado por André Luiz como automatismo, o espírito ele tira da natureza do universo esse princípio, essa energia, esse fluido para formar o seu perispírito. Aí, quem não leu, eu falei semana passada, existe a questão de histólise e histogênese espiritual, onde a histólise é o processo quando a gente está morrendo, o corpo ele começa a se dissociar, e histogênese é que quando a gente está morrendo, a gente começa a formar o nosso corpo espiritual baseado no material genético do corpo material. Isso é bem complicado. Depois, eu tenho uma aula gravada sobre isso, se alguém se interessar, E 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtens? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente a voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. É bom que ele é bem simples. A resposta do Bom, isso foi a referência do Z para que a gente pudesse pegar esse material. E é isso, gente. Tipo, o vi e o nada. Né? Acho que deu para a gente ter uma noção do que realmente. Tem uma noção, não, né? Ainda não sei, não tenho pretensão. Mas deu para a gente ver que realmente é uma coisa que eu vi. E que essa coisa ela é muito bem elaborada, ela é muito bem trabalhada, ela é muito bem fabricada e que é legal, ela depende da gente. Se eu quero estar num lugar bom, depende de mim. Da mesma forma, se eu quero estar num lugar ruim, depende de mim também. Então, consciência, já
plasmando aquele lugar bom. O pensamento, para chegar lá. Com o pensamento aí que vai refletir nas atitudes e nas ações. Né? É bem legal isso. Eu falei isso semana passada também. André Luiz ele fala que quando a gente pensa, quando a vontade bate na gente, a gente inunda o nosso campo cerebral com fluidos, que esses fluidos eles vão seguir para os nossos órgãos. E aí, quando esses fluidos são positivos, nossos órgãos ficam inundados positivamente. Quando eles são negativos, ficam inundados negativamente. E aí, quando a gente desencarna, a gente faz essa criação do nosso perispírito baseado na qualidade do nosso corpo físico. É complicado. Bom, a palavra está aberta. Micheline, microfone é seu. Semana que vem é você. As 2 próximas semanas. Capítulo 2, capítulo 3. A gente tem 20 minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi daqui das coisas que eu falo. Está voltando ao pensamento, né, que a gente está falando agora, por isso que às vezes as dificuldades, né? As pessoas, quando pensam mal, ou então está numa situação eu penso assim, porque você não deve uma parada nisso aí, ficar sempre dizendo que vai ser comigo, sempre acontece comigo, sempre se torna a acontecer. Entendeu? Se você dá uma baixa, você daqui para frente, as coisas vai ser melhor, as coisas vai fazer aquilo ali, para acontecer. Por isso que eu não sei, cada vez que eu rezo, não sei o que Vou tentar achar algo que não foi tão positivo, algo que bom, porque sempre tem alguma coisa boa nas situações. Só em inspirar, não. É o que eu estava falando, eu estava lendo um pouco sobre essa questão de como a gente sente as coisas. E a lei de causa e efeito, ela passou, não é que ela passou a existir, não, ela sempre existiu isso. Mas ela passa a ser aplicada em nós, e eu usar muito André, eu gosto muito dele, quando a gente começa a raciocinar. Quando a gente passa a entender as coisas. E aí a lei de causa e efeito ela passa a fazer sentido. André Luiz precisa que isso é no momento em que a gente começa a se comunicar através da palavra. Porque a gente começa a questionar, porque a gente começa a responder, porque a gente começa a fazer de fato de uma forma mais intelectualizada. Então, tudo na nossa vida está muito relacionado a como a gente percebe as coisas. E eu até dei esse exemplo aqui semana passada, que é um exemplo que eu utilizo para mim. Que, por exemplo, Liana detesta academia. Parece, meu Deus do céu, quando eu vou fazer um exercício de perna, queima por dentro, que parece que eu vou morrer. Eu não volto nunca mais, ela nunca volta. Né? Mas eu sinto a mesma coisa. Mas o que eu falo para ela? Ela pergunta, como é que tu aguenta isso? Porque eu sei que vai me dar o que eu quero. É a mesma coisa de fazer dieta. Por que a gente faz uma dieta? Porque eu tenho um objetivo com aquilo. Quando eu não consigo entender o objetivo da dieta, onde eu quero chegar, aí eu fui. Então assim, como eu vou perceber as coisas, como eu vou passar pelas coisas, e é assim, uma doença, né? Eu vou passar como por essa doença? Eu conheço pessoas distintas que passaram por câncer, uma que passou, entendia e aceitava, né? E a outra não entendia, não aceitava e em alto consumo. Ela disse que se esse câncer, se esse câncer veio para me ensinar alguma coisa, não está ensinando nada, porque não adianta. Então assim, você vê que tudo na vida é realmente como a gente encara as coisas. Então a dor também vai ser como a gente encara as coisas. A gente consegue modificar, a gente consegue trazer isso e dar isso um valor diferente. Então, eu acho que está muito relacionado a isso. Então quando a gente começa a trabalhar essa percepção, quando a gente começa a entender a grandeza da criação, quando a gente começa a entender todo o trabalho que foi feito para que a gente estivesse aqui, a gente começa a dar mais valor à vida, né? A gente começa a ver que as coisas não são imediatistas. A gente começa a ver que, de fato, as pessoas que erram, assim como nós erramos, elas não erram porque elas querem, e elas muitas dizem, eu quero fazer, mas é porque elas são ignorantes, nós somos ignorantes.
Porque se a gente tivesse a sabedoria de que o que eu faço aqui volta para mim, a gente não faria. Exemplo, a criança que está dentro da tomada, só não pode ver. E o que eu Não é porque morre não, é porque sente a dor. E o que eu tenho hoje é o que eu fiz antes. Sim. Entender como você disse agora. E entender o que acontece hoje com a gente. Que foi ontem que a gente fez alguma coisa. Então, entendendo isso dá para, pelo menos, né, passar um pouco mais da dificuldade, passar com Sim. O próprio Evangelho ele pede para que a gente se eleve acima da matéria, para que a gente possa entender. Porque se a gente for ver, tudo nosso está relacionado à matéria. O fim é material, na maioria das vezes. E quando o fim é material, acabou, né? Porque a matéria vai mudar. O corpo aqui é perecível, então não tem o que fazer. Eu acho muito interessante. Somos às vezes realmente como crianças. Porque quando vem a doença, que você nessa, porque tem causas atuais e causas anteriores. Nesta causa atual, a gente já fez doenças. Acontece, a gente está vendo, pode ser que não. Né? Quem sabe é Deus. Mas tem coisas que a gente vê que vai acontecer. Certas pessoas nós vemos, você fizer uma dieta, fizer uma oração das coisas, então vai acontecer. Aí a gente, se puder dizer alguma coisa, fala alguma coisa, né? O médico até fala, mas a gente insiste que acontece. Aí vem aquela, não é possível. Não aceita o ensinamento, aí vem tudo. É muito importante, o estudo realmente é muito importante. Para a gente entender, vai sofrer, vai deixar de sofrer, mas entender o porquê está passando aquilo. Perfeito. Agora cabe a gente chegar lá e aceitar tudo, mas administrar é muito importante. Eu costumo sempre dizer que a gente sempre trabalha muito, a gente pode escolher como é que a gente vai aprender. Vamos aprender pelo amor ou pela dor. E eu tinha essa ideia de que quando aprender pelo amor era algo magnífico, algo belo, não é se esforçando, trabalhando, buscando. O estudo proporciona a gente para que a gente não caia em erros, ou para que a gente passe por situações e tenha boas escolhas, da qual se a gente não tivesse conhecimento a gente não escolheria. Né? Mas o estudo, por muitas vezes, não vai fazer com que não vai apagar o que a gente fez anteriormente, que está ligado a nós. Então, nós vamos ainda passar por algumas situações difíceis sim. Né? Devido ao que nós fizemos, se a gente conseguiu cessar o mal em nós, provavelmente devido ao que nós fizemos, e não é por vingança, não é para que a gente aprenda, né? É porque quando a gente for entender, quando a gente de fato entende as coisas, as situações chegam até nós para que a gente possa reviver algumas situações e fazer diferente. Existe um espírito que escreve, né, o Carlos Parcelo, na Ferreira, que fala que quando a gente reencarna, a gente geralmente volta ao passado nossas ações para que a gente possa reaver e fazer diferente. Então, assim, a gente já vê que os espíritos evoluídos, quando eles reencarnam, eles não voltam ao passado, né? Eles não vêm reaver suas ações, eles vêm só nos ajudar. Então, tudo que a gente consegue avaliar e ter como princípios mostra a nossa natureza. E não é uma natureza elevada. Mas a gente consegue perceber isso, e é um ganho muito bom. Né? É algo sensacional a gente poder entender que, por exemplo, lá do outro lado do mundo tem pessoas que estão guerrilhando e a gente é totalmente contra isso, independente, não importa o que aconteça. Né? Isso é um avanço muito bom, por quê? Porque a guerra só traz desgraça. Entende? Então, assim, eu sempre prezo muito por reconhecer aquilo que eu já sei e tipo, me incentivar. Né? Eu, às vezes, convivo com pessoas que tipo, se botam muito para baixo. Mas eu sou qualquer coisa. Eu sou também. Então, eu estou aprendendo. Né? Não preciso me martirizar com isso. Eu sempre busco ver meus pontos positivos e seguir. Diga lá, Flávia. Porque, Bruno, a gente tem uma visão muito punitivista. Culpa, tem que sofrer, sim, o sofrimento existe. Mas a gente precisa aprender a extrair o melhor, né? Tirar algum aprendizado. E, por exemplo, a doença, a morte, ela faz parte da condição nossa, né? De encarnados, de humanos. À medida que a gente for evoluindo, a gente vai
conseguir, né, galgar mais um degrauzinho. Mas a velhice também é outra questão da nossa vida, faz parte do processo, entendeu? Então, tentar compreender da forma mais natural possível e extrair o que for de mais positivo. Nem sempre é possível, né? Tem momentos que você é ser humano e você, né, cai, aí se levanta, meio cambaleando, mas procurar extrair o que há de melhor em qualquer situação. E acabar com essa história de eu sou vem, eu consigo. Não, vai, levanta e continua. Eu penso assim. E Chico Xavier que a culpa não pode veneno, que a gente pode engolir isso. Adoece, né? Porque ela A deixa culpa é a preso. mágoa, né? Sim. A mágoa afeta diretamente os rins, a mágoa. Ele pode trabalhar isso aí, essa questão dos sentimentos e os órgãos. Interessante. Culpa falando. E paralisa. Você não consegue nem pra frente nem pra trás. E a gente, parece que o Chico Xavier também diz, né? Que a gente não pode fazer muito fim, né? Você deixa, começa, entendeu? Como se diz, fiz, pronto, acabou assim. O que eu vou fazer? Ficar o tempo todo dentro, eu fui assim. E a mente vinha. O problema, aí eu também estou falando Augusto, né? Que é para a gente, diz uma palavra, uma alternância os pensamentos. Você vai deixar ele ir na culpa, vai ficar com dividindo, para não ter cultura. Eu fiz com moça. Agora, se quiser, vai falar. Não adianta ficar comigo. Paulo Figueiredo diz, naquele livro Revolução Espírita, ele diz que o homem só adquire um livre-arbítrio quando ele tem consciência. É a mesma coisa, né? Que eu falo. No momento que eu conheço, eu adquiro o livre-arbítrio com a responsabilidade. Né? Então, é a mesma coisa da criança. Enquanto a criança não sabe que botar o livro, botar uma água na chuva, ela não tem a opção de escolher se bota o dedo ou não. Ela só tem esse livre-arbítrio, essa escolha, esse poder de escolher fazer uma coisa ou outra quando ela tem o conhecimento. Então ele diz, a gente se culpa por coisas que muitas vezes a gente precisa de uma lição, de uma vivência para aprender, para entender, aí aquilo fica na gente. A partir dali eu escolho se eu faço de novo ou se eu não faço, né? Mas para isso eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu consigo tentar entender o que é que aquilo está me trazendo, né? Porque se eu deixo as coisas passar, eu não quero aprender nada, se a doença não me trouxe nada, por exemplo, eu não estou nem sequer tentando aprender nada. Então aí eu vou deixando a responsabilidade para os outros, né? Então, partindo dessa ótica, eu preciso errar para poder aprender. Porque aquele que não faz nada, ele não erra, mas também não acerta. Então eu preciso passar por situações. Por que eu vou errar? Porque eu estou aqui aprendendo. A gente não veio para esse planeta já pronto, a gente veio simples e ignorante. Então eu vou errar, nós vamos nos magoar, nós vamos prejudicar alguém. O importante é, eu vou aprender e não fazer novamente. Aí é onde está a evolução, né? Eu vou continuar errando, boto o dedo na tomada, levo um choque, daqui a pouco eu esqueço, vou lá, boto de novo. Eu não estou aprendendo a lição. Então, na primeira vez eu sofri, aprendi. Eu não vou mais botar o dedo ali, porque e se botar vai doer, vai machucar. Então, eu subi um degrau na evolução. Então, aquela pessoa que, por exemplo, se clausura para não errar, para ficar longe dos pecados do mundo, ali clausurado, ele não vai progredir, porque a gente precisa errar, porque a gente não foi criado perfeito. Deus não quis criar a gente perfeito, até no livro dos Espíritos tem. Por que Deus não criou os Espíritos perfeitos? Ele não criou porque Ele quer que a gente evolua. Porque se a gente chegasse aqui perfeito, sem problemas, tudo certinho, qual é o ganho? Qual é o aprendizado? Para que serviria essa vida da gente? Então eu acho que os erros fazem parte. Agora o problema é aquele, né? Que continua errando, sofrendo, e a dor vai aumentando, um dia ele não vai acontecer, porque esse é o caminho. A curiosidade, assim, acertos e erros,
faz parte do progresso, como o Ricardo falou. Mas você acertando ou não, as pessoas vão falar da mesma forma. Infelizmente é. Se você quer acertar muito, você quer comunicar com você quer fazer o certo, as pessoas vão falar para você. Quer ser um bonzinho, quer ser o melhor, quer ser um intelectual. Se você errar, vão falar para ele, está errando naquilo, sobre. Então, infelizmente, a gente vive em um mundo em que as pessoas não concebem a ideia de que fazer o certo é o caminho. E que nesse caminho de aprimoramento do certo é o correto. E muitas das vezes as pessoas preferem fazer o erro, porque é mais cômodo do que fazer algo diferente que traga para ele uma melhoria. Então, eu acho que nós deveríamos fazer, independente de nossos acertos e do que vão falar ou deixar de falar, façamos a nossa parte, caminhamos para frente. Porque o progresso é individual nosso. Por mais que a gente queira que o outro cresça, aquele momento ele tem que crescer. Para ele que está certo, a forma como ele esteja errando ou não, para ele está bom demais. Ele não quer sair daquele caminho, ele quer sair daquele ponto. Mas se eu quero sair desse ponto, eu posso sair, eu posso avançar. Agora, se o outro não quer, por mais que eu fique triste, por querer que a pessoa ande, eu cresça, ou aprender comigo, ela ainda não despertou para isso. Mas se eu despertei, eu vou te contar. Cristo, se eu não me engano, no livro dos Espíritos, quando ele vai mudar, procurar alguém, uma canção, sofrer, mal, sofrer, daí ele está mudando. Mas, todo mundo não fala, que me dá uma, assim, eu sempre digo, uma paz, assim, porque mesmo no sofrimento, a gente sofre naquele, como diz o terror, que vai, quer ver, mas que a gente vai evoluir. Né? Todos nós vamos evoluir. Então, a dificuldade só é essa, a gente entender, como você disse, que às vezes não é nem isso, a pessoa não entende ainda. Né? Porque vamos supor que sofre, tem na cadeira do cigarro, dizendo que não é ajuda. Mas, né? Nós estávamos falando agora do veículo, né? Que faz o mão de vidro, né? Aquele veículozinho, cigarro eletrônico. Ainda mais se você vai ser pobre, mais. Deixa eu ficar com o mão de vidro. É porque assim, você bota o dedo na tomada uma vez, bota assim, na próxima vez sem esse dedo. Bota isso, eu comecei a mão, eu comecei em movimento. Um dia a gente aprende. Aí surgem as doenças das mazelas. A gente vê que as mazelas nada mais são do que um instrumento para que a gente não volte para a gente. Tem que pensar. E a gente não consegue perceber. Às vezes não, eu não consigo perceber. Nem vai ficar doente. Se você está com câncer, meu Deus do céu, eu vou chorar. Até para ter que perceber, enfrentar. Faz parte também, né? Faz. A nossa reação relacionada às situações, elas demonstram o nosso nível evolutivo. Por isso que você disse que tem gente que aceita. Eu vi uma entrevista também com o Roberto Cabrinho, se eu não me engano, que ele, né, repórter, parece que era Rosa, o nome dela, e no YouTube, que ele foi no hospital de câncer terminal. Então, essa moça era jovem, tinha um casal de filhos, e o marido, mas dava força a todo mundo que chegasse lá, amigos e tudo. Aí ele chegava, era o dia que ela não estava muito bem, até chegar ao conhecimento dela. Ela disse, o seu marido disse assim, não, eu digo a ele que quando eu morrer, ele procura outra pessoa, até porque ele precisa também de outra pessoa, vê só. Por exemplo, mas a gente só pensa nos outros. Eu tive 2 nódulos na mão e eu fiquei assim sem saber, né? O médico ficou em dúvida e aí teve que esperar todo o processo de biópsia e tal, e a gente inicialmente não pensa na gente. A gente só pensa no filho, no marido, na mãe. Aí eu fiz cirurgia, fiz análise e aí deu benigno, né? Mas eu passei um tempo nessa questão aí, meu Deus, e agora? Vamos lá. Eu tenho um menino pequeno, tenho uma
muito doente, como é que vai ser? Mas, graças a Deus, assim, no momento não era para acontecer. E eu já estava fazendo até planos para o cabelo. Só vou doar. Eu não vou deixar esse cabelo cair aos poucos. Já era maior meu cabelo. Mas a mente da gente, né, viaja. E Qual o processo de crescimento? Mas é isso mesmo. A gente pensa no outro. Mas é isso. Semana que vem, capítulo 2, né? Eu acho difícil o nome dele. Temor da morte. O temor da morte. Não tem medo. E depois é porque os espíritos não devem temer a morte. Né? Está dentro desse capítulo. Está dentro desse também? Eu encontrei, eu conheci duas seres no Seixanoi que eu furei. Eles acreditam que nós somos parte de Deus, né? A gente é como se fosse uma célula de Deus, a gente encarna e a gente é perfeito, só que a gente esquece disso. Então eles têm lá uns mantrazinhos que é para a gente lembrar. Eu sou parte de Deus, eu sou perfeito, eu sou não sei o quê. Que a gente manifesta a imperfeição, mas a gente é. Quando a gente morre, a gente volta para Deus. Né? E eu fui com uma pessoa aprender a meditação Brahma, sei lá, uma coisa assim. E ela explicando, não sei o que, daqui a pouco ela começou a brigar comigo porque eu era espírita e começou a soltar gracinha. E eu digo, bem, olha, eu não acredito em nada, você está dizendo aqui, eu vim aqui para aprender a meditação, né? Mas você, o mundo é uma árvore gigante e nós estamos na raiz, e quando a gente morre, a gente vai para a copa, e depois a gente vai encarnar novamente, né? A gente fica nesse ciclo, até a gente atingir a perfeição e depois a gente vê nada. Cada coisa que a gente tem por aí A teoria São formas de a gente conceber, né? Alguma coisa. Faz parte. E todas convivemos com elas, né? Atualmente mesmo. E assim, o que eu costumo sempre dizer é que todas essas teorias, todas essas situações fazem parte do processo evolutivo do pensamento, né? Mas Então, todas vieram de uma iluminação de iluminação. não, Pessoal, não, eu estou dizendo assim, as pessoas vêm, não, eu recebi a iluminação de você, não sei o que, aí vai e propaga aquilo, começa a perceber coisas e tal. sim, não, isso aí sem dúvida. O que eu falo é porque assim, a gente tem muitos filósofos, os filósofos eles tinham uma importância muito grande na evolução dos nossos pensamentos, mas muitos falavam muita besteira. Pra gente hoje, mas pra época era uma evolução em relação ao pensamento passado, entendeu? Então assim, essas evoluções fazem que os pensamentos anteriores comecem a entrar em desuso, e é justamente o que o capítulo 1 falou aqui. Por que algumas religiões elas começam a ficar para trás? Porque elas não querem crescer. Naquele momento, o que ela falava quando ela surgiu era muito bom, né? Servia para a época, trazia um avanço. Um avanço, tipo assim, é melhor eu entender que existe alguma coisa do que o nada. Não estou falando dessa, não, estou falando do geral, tá? Então assim, traz um avanço. E é legal que a gente entenda, que a gente veja, isso é o meu ponto de vista, né? Que eu veja outras situações para que eu possa entender onde a gente chega. Né? E aí, se a gente não pensa dessa forma, a gente começa a pegar os filósofos e jogar fora. Dizer assim, isso não presta, isso não presta, esse é ateu, isso não sei o quê. E aí dá uma confusão. Sempre pode extrair alguma coisa, né? Sempre dá. Pode extrair alguma coisa. Sempre dá. Cada um da sua contribuição e seu tempo, né? Falando dessa CGO aí, minha mãe sempre foi católica. E aí ela estava todo dia na igreja, porque ela morava ao lado da igreja, em Santa Marta. E aí meu irmão surgiu com câncer, um linfoma, eu tinha 23 anos. E aí ela saiu procurando todas as religiões, saída dela, e foi buscar em todas as religiões a cura do filho dela. Até para ser manhã ela frequentava, toda semana ela estava lá, repetindo esse mantra. Ela sabia nem o que estava dizendo. E onde você paga pela oração, né? Mas ela fez tudo para que o filho dela ficasse curado, né? Ficasse bom. E ele passou, e ele também, assim, ele foi curado mesmo. Aí assim, é coisa de natureza, não estou dizendo que foi religião. Mas não sei. Mas porque ele tinha que ficar bom, né? Ele tinha que passar por isso. Sim.
Mas eu acho que estou questionando assim, falando sobre ela. Mostra o quanto ela se desprendeu, né? A força do amor da mãe dele. Ela saiu atrás de Quanto tudo. ela passa por aquilo que ela tem como essencial para poder trazer a coisa do filho. Mostra o desprendimento também. É sempre você tentar avaliar as coisas de uma forma diferente. Não, já a gente já chegou na hora. Vamos fazer essa lembrança final e depois a gente discute. Mas vamos no final. A gente já até passou 2 minutinhos. Puxa aí. Para fazer a oração. Então, vamos agradecer esse momento, né, por todas as orientações, pelo estudo e fazer a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todos os males. E assim com essa palavra, Pai, nós está presidindo ao estudo de hoje. Se sempre pedimos a conversão para ensinar o estudo de hoje, colocamos para nossos lados, o santo Deus Pai. Tá por aí, cara? Agora, né?